Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Maura a respeito de próteses, órteses. Deixar você se apresentar. Tá bom. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar falando num podcast, num programa como esse. Bom, eu sou a Maura, eu sou médica veterinária. Antes de ser médica veterinária, eu sou formada em terapia ocupacional. Trabalhei durante 15 anos nessa área. E como terapeuta ocupacional, eu me especializei em terapia da mão, que é uma especialidade dentro da ortopedia, na reabilitação humana, que você trabalha praticamente com pessoas com limitação, com traumas de membro superior, que a gente chama que é ombro, cotovelo, mão, punho, que é a parte mais funcional do ser humano, né? E dentro dessa especialidade, o uso de órtese e prótese é muito fundamental para a reabilitação, para esse processo de reabilitação. Então, durante esses 15 anos, eu vivi diretamente lidando com esse tipo de recurso para o ser humano. Depois de 15 anos, resolvi mudar de área, entrei para a área pet, comprei um pet shop e depois de 5 anos com pet shop, eu resolvi fazer medicina veterinária. E dentro da medicina veterinária, né, durante o curso, eu percebi que era uma área que não tinha e tinha necessidade, né? As pessoas buscavam esse tipo de recurso para os animais, mas ainda estava muito limitado aos produtos vendidos pela internet, produtos prontos, não tinha nada muito sob medida ainda. E aí foi daí que eu comecei a me especializar, a usar a minha especialidade, a minha experiência nos humanos para os animais, né? Comecei a aplicar isso juntamente com o conhecimento da faculdade. Hoje eu faço um mestrado na USP, no setor do departamento de anatomia, que é sobre prótese para equinos, né? Então, estou me aprofundando cada vez mais isso para os animais. E só para para os tutores tudo poder entender o que são órteses e o que são próteses. Então, essa é uma grande dificuldade, ainda até para os veterinários tem dificuldade. A órtese, ela é um dispositivo, ela é qualquer recurso que vai auxiliar no movimento. Então, você pode falar que uma muleta é uma órtese, uma cadeira de rodas é uma órtese, algo que vai auxiliar no movimento. Enquanto que a prótese é quando você substitui parte do membro. Então, você teve uma amputação, perdeu parte do membro, aí você precisa de uma prótese para substituir essa parte. Né? No caso dos animais, para manter apoio, manter o alinhamento, enfim, conseguir andar de uma maneira mais adequada, sem tanta lesão. Então, eu acho que aquele filme Winter que eles fazem é uma prótese pra cauda do golfinho, pra nadadeira. Acho que sim. Olha, eu não assisti o filme, mas eu acredito que sim. Não, minha filha que adorou esse filme fez assistir umas 10 vezes. Se falta um pedaço da cauda... Ele tava sem as nadadeiras, sem a nadadeira ali no final, que essa parte de silvestre e exótico, as nomenclaturas eu me confundo mesmo. E eles fizeram uma prótese para ele poder voltar a nadar. É bem legal o filme, conta toda a história do... Tem também um desenho, também uma animação que eu assisti recentemente, que é dos robozinhos, que também foi feito uma prótese pro robô, que um dos bichinhos da floresta, que o robô se perdeu numa floresta, agora eu não lembro o nome do desenho, enfim. Mas também foi feita uma prótese, então é isso. Robô selvagem, a Ianca tá falando aqui. Obrigada, quem me ajudou aí. Então, geralmente, as próteses são quando falta um pedaço, por dizer de forma mais genérica. É isso mesmo. Né? Quem até comentou comigo e tudo foi o Edu. Sim. E ele me mandou aquele post do equino, né? Que vocês fizeram uma prótese. Isso, para égua que mora lá em Cunha. E como é que foi
esse processo? Então, o processo não é fácil. Assim, a gente resume na internet o começo e o final, né? Assim, a gente junta tudo, mas o processo é um processo longo para qualquer animal, assim. Óbvio que tem alguns animais que eles se adaptam mais rápido e tem outros que não. Isso vai de fatores, né? O que são fatores que dificultam ou tornam o processo um pouco mais difícil? No caso das próteses, né? A altura da amputação, né? Quanto mais baixa a amputação, quando a gente fala em mais baixo, menos pedaço for tirado, quanto menos segmento do corpo for retirado, melhor a adaptação, porque você não tira tanta articulação, ele não precisa se adaptar à ausência de tanta articulação, porque você não vai conseguir fazer uma prótese com uma articulação para simular o movimento daquele membro. Você consegue ajustar o apoio e tentar adequar biomecanicamente aquilo. Então, a altura da amputação é um fator importante. A forma como foi amputado, muitas vezes nos animais, o que acontece? A amputação é traumática. Então, assim, o animal é atropelado, isso tanto nos cavalos, nos cães, gatos, enfim. O animal ele sofre um trauma e aí perdeu aquele membro e ficou. Dificilmente é feita uma regularização, porque isso ainda é uma prática pouco utilizada de protetização dos animais, né? É por isso que eu estou fazendo esse estudo que eu estou fazendo da parte do mestrado, é justamente para mostrar que existe uma sequência e poder padronizar de maneira científica algo para melhorar para o animal, né? Não é simplesmente colocar um pedaço de qualquer coisa do que você tiver para regularizar a altura. Não, existe um processo que deixa aquilo mais adequado, né? Então, essa é a ideia. Então, a altura, tipo de amputação, se o coto, que é aquela parte que fica, está adequado, então a cirurgia tem que estar adequada para receber aquela prótese, né? O treino, você preparar o coto para amputação também é algo que é importante, né? E depois que você coloca essa prótese, aí vai ter um tempo de cicatrização desse coto, o tempo que esse animal está amputado. Às vezes eu pego animais que estão há 3 anos amputados. Isso é muito mais difícil. Enquanto que se você pegar um animal com uma amputação recente e protetizar, fica muito mais fácil. O cérebro dele ainda mantém a consciência daquele membro. Isso para o humano também é assim, para todos, né? Para todo animal, né? Nós não deixamos de ser um animal. Uhum. Então, isso demanda muito, muito trabalho. E depois que você coloca a prótese, existe todo um trabalho de fisioterapia, de reabilitação nesse processo. Então, você vai ter que ensinar o animal a andar com aquilo, né? Que ele tenha consciência, que ele consiga descarregar o peso, como que ele vai dar um passo sem sobrecarregar o membro. Então, assim, o processo não é simples, é difícil, mas o resultado é muito legal. Então, assim, precisa participar de fato desse processo. O veterinário, junto com o tutor, com quem está responsável por esse trabalho. Então, o ideal seria que tivesse uma interação entre o grupo cirúrgico Sim. E quem vai fazer a prótese. Na verdade, você não precisa dessa interação, você precisa adequar a amputação. Então, ele vai fazer a amputação, ele sabe que para eu conseguir encaixar uma prótese, eu preciso de tanto daquele osso. Ou ele desarticula, ele precisa ter um tanto de apoio de tecido para o osso não ficar em contato direto na pele e causar uma fístula, uma lesão. Existe um cuidado com o nervo que é amputado juntamente ali com o membro. Então, assim, tudo isso pode ser protocolado, não necessariamente precisa ter o contato. Mas o que precisa é ser, imediatamente após a amputação, se iniciar um trabalho desse coto para preparo do uso de uma prótese. Então, acaba ficando... Mas você tendo esse protocolo, tudo certinho, a gente pode pensar que futuramente vai ter um número maior de animais com prótese. Sim, com certeza. Com certeza. Hoje a minha maior dificuldade é isso, é o tempo de amputação do animal e a qualidade e a forma como foi, não vou falar em qualidade, mas a forma como foi amputado. Não é nem por erro, mas é por falta mesmo de
de conhecimento, as coisas não têm ainda um padrão. É Uhum. feita, pronto, é feita da melhor maneira possível naquela situação. E não existe um padrão ainda, né, feito para os animais. Então, e aí o que acontece? Você tem que mudar local de apoio da prótese, você tira a centralização do apoio, isso acaba, de certa forma, não sendo tão ideal quanto seria com apoio central. Então, assim, você tem que adequar a prótese à condição daquele animal, ao tipo de amputação que ele teve, a altura, enfim, porque às vezes não tem como fazer uma cirurgia novamente, corrigir. E dá para ser feito em qualquer espécie? Olha, hoje, o que eu tenho feito? Em pequenos, né? Cães, gatos e cavalos. E jumento também, enfim, animais, os equídeos, né? Eu acredito que sim, mas aí você precisa adequar material, porque tudo é uma biomecânica diferente, né? Quando a gente fala nas espécies, cada um tem uma biomecânica, tem uma função, né? Uma maneira como funcionar diferente. Desde que haja um conhecimento mínimo dessa biomecânica, sim, eu acredito que dá para fazer para todos. É porque eu já vi, foi a. Eu não vou lembrar o nome dela, da que veio, que fez a prótese de bico. Maria Ângela, não é? Isso. Que ela fez algumas próteses de bico. Essas Uhum. são mais tranquilas, por assim dizer, porque você precisa manter a funcionalidade para ave comer. Não diria que é tranquila. Eu não faço, eu não sei, não tenho este conhecimento para Aham. dizer que é tranquila, mas pensando, É, né, eu também estou leiga, não pensando eu não acredito que seja muito. funcionalmente é mais tranquilo de você Sim, pensar. quando você gera uma necessidade de um membro de apoio, né, para descarga de peso e o animal se mantém em função, em mobilidade, é algo bem complexo. E tem alguma contraindicação? Contraindicação da prótese É. eu acho que assim, a contraindicação está mais associada à condição do tutor, à disponibilidade do veterinário de acompanhar e a condição geral do animal, que nem eu tenho um animal que eu contraindiquei porque ele tem múltiplas lesões no corpo, não tem como ficar operando e adequar, e aí eu falei, não, é melhor que ele use uma cadeira ao uso de uma prótese, porque assim você precisa reequilibrar, e aí quando você tem outras lesões associadas, às vezes se torna mais complicado. Então, existem sim algumas contraindicações, mas são bem particulares, assim, não tem nada muito específico, você tem que avaliar o caso. E qual foi a mais complicada que você já pegou, assim? Prótese mais complicada são as mais altas. Na verdade, assim, existem às vezes você precisa fazer uma prótese-órtese, vamos dizer assim. Por exemplo, uma má formação de um membro encurtado. E aí aquele membro tá lá, que seja uma patinha curtinha, flácida, sem função, e aí você adequar um apoio com aquele membro, isso é difícil, assim. Eu peguei um caso assim que de fato foi muito difícil. E também quando o comportamento do animal é difícil, é complicado. Porque muitas vezes os animais, às vezes as pessoas adotam os animais com deficiência e por instinto a gente acaba protegendo mais esse animal. E às vezes o animal é muito assustado, tem muito medo, e aí tem dificuldade de fazer a fisioterapia, tem dificuldade de ter um outro acessório perto, isso tudo dificulta bastante. E como é que surgiu a ideia de começar a trabalhar com essas próteses e... E as órteses, É. então, veio da minha primeira formação, né? Eu não tinha essa intenção, né? A princípio, quando eu vendi minha clínica, eu falei, eu quero mudar de área. Surgiu a oportunidade de ter um pet shop, e quando eu comecei a graduação de veterinária, até então eu não imaginava trabalhar com isso. Mas no meu inconsciente, eu acho que isso estava lá guardadinho, porque eu sempre gostei muito do trabalho. Né? E quando eu cheguei na parte de estágio, é que eu vi a necessidade, conversando com as pessoas, com os profissionais, eles falavam, nossa, não tem ninguém que faça, é muito difícil, enfim. E foi aí que foi surgindo e as coisas foram se abrindo
Hoje eu dou curso também para os veterinários, tento orientar, enfim, tento dar de alguma forma um apoio profissional mesmo para as pessoas conseguirem usar da melhor maneira esse recurso. E quais são os materiais mais comumente usados? Então, em prótese, a gente usa, eu uso polipropileno, que é um plástico que ele se derrete em alta temperatura, então a gente usa um molde, a gente faz um molde em gesso do animal, e a gente usa o polipropileno usa o gesso, esse molde em gesso para moldar com o polipropileno, né? É um material que a gente chama de alta temperatura. Esse material ele tem várias espessuras, então, óbvio, para um cachorro eu uso uma espessura, para o cavalo é outra, né? Existem pessoas que usam a fibra de carbono, mas a fibra de carbono é algo muito caro, né? E o manuseio para você fazer é muito mais complexo, né? Agora, para pequenos animais, para uso de órtese, que são os acessórios, aí a gente consegue usar, em alguns casos, o termoplástico, que é um termo moldável de baixa temperatura, que a gente consegue usar para a clínica cotidiana. Então, você faz na hora, o paciente já vai embora com ela, você molda no próprio animal. Geralmente você usa o soprador térmico, você consegue moldar. Você usa, a gente usa muito a água quente. Você aquece, coloca o material numa panela de água quente, ele vai amolecer e você molda, né? Isso é feito nos humanos e também dá para aplicar isso nos pequenos também. É porque eu já fiz um animal resgatado com uma tala com um tubo de PVC. Que era o que a gente tinha e foi o que deu certo. O que tinha no momento, tá certo. Né? E o custo disso acaba ficando muito alto? Não. Então, o custo do termoplástico em si, ele é um custo mais alto, porque esse é um material importado, o termoplástico, ele é um plástico com borracha, e aí você tem alguns tipos de material, e aí depende do objetivo, enfim, aí vai das técnicas. Então, ele é um material um pouco mais caro. O que normalmente encarece, às vezes, o meu trabalho, né, o que altera o valor do meu trabalho, é que eu coloco junto com o valor deste material, deste produto, o meu serviço, que é todo o acompanhamento deste animal durante esse processo de adaptação, ou seja, de reabilitação dele, né? Então, mas o material em si, o termoplástico é um pouco mais caro, o polipropileno é menos, só que ele te gera um custo, porque você tem que ter um técnico para manusear as ferramentas, enfim, que aí é uma oficina de fato que você tem que ter. E eu acredito que deva ter algumas especializações dentro da veterinária, como você falou, você está fazendo mestrado junto com a anatomia, porque você consegue não só saber como é a estrutura, mas vai ter toda a noção da biomecânica. Sim. Né? Existem algumas outras especializações que podem se favorecer disso? Eu acho que, assim, a parte de ortopedia, né? O ortopedista utiliza muito a imobilização, então tem um conhecimento mais que facilitaria o uso desses recursos, e os próprios fisiatras, fisioterapeutas, né? Que também precisam, às vezes, de recursos para auxiliar para fazer um exercício, enfim, imobilizar de certa forma, para fortalecimento de uma musculatura. Então, eu acho que são duas especialidades que são favorecidas para... Né, tem mais facilidade de uso do recurso. O processo em si, ele não é rápido, né? Porque, às vezes, na medicina humana, você tem meio que uns modelos mais padrão. Sim, há muitos anos, né, sendo usado. Né? E aí, no nosso caso, acaba sendo um processo mais lento, até a confecção final, né? Quanto tempo, mais ou menos? Então, o que é difícil na veterinária? Você padronizar, porque as espécies são muitas, né? Se você entrar numa única espécie, num cachorro, né, as variações de raça e dentro de uma própria raça são enormes. Você tem um mini, um médio, um grande, e aí você tem o que tem mais desvio de osso, enfim.
E aí, quando, por exemplo, eu vou projetar uma órtese, eu vou pensar em uma órtese para esse animal, normalmente, se for de baixa temperatura, eu avalio o animal, eu filmo, vejo ele em movimento lento, e aí eu vou pensar biomecanicamente como aquela órtese vai agir naquele animal, né? Se for de baixa temperatura, eu faço isso durante uma sessão, um atendimento, que vai durar, pode durar até 2 horas e meia. Se for no processo de alta temperatura, aí a gente tem o processo da avaliação, a moldagem de gesso, aí tem todo o trabalho da oficina. E aí isso demora uns 20 dias. Mais ou menos, vai depender da agenda da oficina. Entendi. E essa moldagem é feita... Que nem a gente vê esse pessoal que faz esses moldes de mão e coisa, é isso? Sim, sim. A moldagem de baixa temperatura, sim. A gente deixa o animal deitado, tenta deixar o mais relaxado possível. Já tive casos de animais que precisou ter uma leve sedação, mas isso é muito raro. Mas você molda no membro do animal, naquela parte que... Né, tanto o gesso quanto o termoplástico. E eles se adaptam bem? Sim, normalmente sim. Quando a órtese está adequada mecanicamente no animal, normalmente ele nem sente. Ele pode dar um chutinho ou outro, mas se ele se distrai, ele vai andando. Se machuca, você logo percebe, o animal ele vai tentar tirar. Agora, o gato, existe alguns animais que são mais difíceis, né? Porque o gato tem um comportamento mais peculiar, ele às vezes aceitar algo nele é mais difícil. Mas, de uma maneira geral, eles aceitam bem. É só mesmo se tem algum desconforto, se não estiver tão adequado, se não estiver tão bem adaptado. Aí eles reclamam. E aí, falando um pouco sobre a questão da biomecânica mesmo, ela é essencial. Sim. Para você conseguir fazer. Uhum. Né? E é algo que eu vejo que na veterinária, até quando você vai fazer uma cirurgia ortopédica, uma coisa, não se pensa muito nisso. Você pensa em resolver o problema. Sim, sim. Não é? É verdade. E aí complica um pouco, né? É um pouco complicado. Eu acho que assim, essa conversa multidisciplinar, né? Você pegar as especialidades e elas se conversarem, isso diferencia muito o resultado para o paciente, né? Para a gente também, que não tem nenhum veterinário que não quer ver um bom resultado do seu trabalho. Mas eu acho que é esse avanço, às vezes, que falta, né? Dessa abertura de discussão mesmo. E se for assim, nessa cirurgia... Porque é nisso que dentro da medicina humana se acontece muito, principalmente na especialidade que eu atuava. Então, você tem muita abertura e muita discussão com o próprio cirurgião de mão, no caso, né, o ortopedista. Então, você conhece muito a fundo o trabalho dele e a gente consegue adequar protocolos de acordo com cada tipo de cirurgia, sem prejudicar a cirurgia e sem atrasar a reabilitação. Mas isso precisa de uma interação maior entre as disciplinas. Eu acho que essa coisa de congresso ser muito fechado, né, de ser só ortopedia, só fisioterapia, acho que as coisas precisam começar a se mesclar mais, para todo mundo se beneficiar, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho hábito lá na clínica, procedimento cirúrgico, por exemplo. Eu vou discutir com a minha anestesista, eu mando exame, eu converso, eu vejo como é que a gente vai fazer. Eu passei um período internado lá na clínica, que lá na clínica sou eu que faço tudo. E aí eu fiquei 30 dias com um paciente de cirurgia de escápula. Uhum. E aí qualquer alteração, eu entrava em contato com o ortopedista, com o da reabilitação, e era o tempo inteiro em contato com os dois. Sim. Mas, obviamente, o ortopedista que fez, eu conheço ele já há quase 20 anos. Então, a gente tem uma abertura muito maior para conversar. E isso, no caso desses animais, favoreceria bastante, né? Se fosse criado esse hábito. Sim, com certeza.
Com certeza. Eu acho que discutir o caso eu acho que é só mérito, né? Não, às vezes, assim, não desmerece nenhuma especialidade. Eu acho que só faz crescer, né? Eu acho que discutir o meu conhecimento vai agregar para o seu e o seu para o meu, né? A gente consegue construir junto algo melhor, né? Que eu vou entender mais, porque são áreas similares, mas né, são complementares, na verdade. Então, acho que a discussão, acho que o conhecimento e ter uma afinidade de pensamento, né? Isso é importante. Eu converso com alguns ortopedistas e é exatamente isso. E como é que é a aceitação entre os veterinários e entre os tutores? Do uso das órteses, das próteses? Dessa ideia de se fazer um protocolo para que esse animal possa receber no pós-cirúrgico, tem sido tranquilo ou ainda tem um pouco de resistência? Não, assim, eu recebo, às vezes, por exemplo, tem profissionais que às vezes me mandam mensagem, falam, olha, tô pensando em fazer essa amputação, eu sugeri para o tutor em fazer essa amputação, não fazer total, né, porque até então só se fazia amputações totais em veterinária, né, só fazia a amputação alta. Então, e hoje não, às vezes eu recebo, né, mensagem de colegas que falam assim, olha, eu queria fazer uma amputação mais baixa, que altura que você acha que é melhor? Então, assim, existe essa abertura. Eu acho que a necessidade está aí. Eu acho que falta mesmo as pessoas se comunicarem, né? Por isso que eu tento, ao máximo, dar essa abertura, porque eu acho que isso facilita muito, né? Facilita o resultado dele e o meu, né? O sucesso de todo mundo. Uhum. E a ideia de se montar esses protocolos e tudo surgiu como? Para que sejam feitos esses protocolos, né? Sim, então, eu acho que assim, tudo que você não tem um padrão, fica difícil de ter a continuidade. Então, assim, o meu trabalho, ele depende de uma cirurgia que seja adequada para que aquilo aconteça. Então, se a gente conseguir padronizar um formato, assim como é na parte de humanos, padronizar um formato para que aquilo aconteça, vai facilitar muito, porque hoje em dia, antes, né, há um pouco mais de tempo atrás, eu ouvia, não, porque não dá certo, amputar alto porque prótese não funciona para animal, mas assim, não se tinha essa visão do porquê, né? Assim, só não dá certo, mas aí não tinha essa visão de ver o detalhe de tudo porque não dá certo. Quer dizer, tem uma condição óssea, tem uma condição de todo o corpo, tem uma condição de como foi feita a amputação, a condição de preparo, de reabilitação, porque assim, não é só colocar e pronto, né? Então, eu acho que é isso. É aí que parte a necessidade de ter um protocolo, para as pessoas entenderem melhor como fazer melhor. É o que eu estava falando, né? Às vezes machuca, o animal não se adapta. Então leva Uhum. um tempo também que às vezes o tutor tem que entender também que vai levar um Sim, tempo até essa adaptação, né? sim, exatamente. Isso é algo que pode ser um limitador, né? A disponibilidade do tutor. Isso eu falo para todos. Assim, não é fácil e aí assim exige dedicação, né? Mas normalmente o tutor que chega até mim, seja por intermédio de outro veterinário ou porque ele pegou no Instagram, ele está querendo mais para o animal dele. Ele não está confortável com a condição. Então, aí partindo disso, aí eu falo, olha, então precisa de um acompanhamento de um fisioterapeuta, você está disposto, tem condição, então como que a gente pode resolver? Né? Porque não é só você vender uma órtese, senão você compra na internet como já existe. Né? Existe todo um trabalho, um cuidado que precisa ter com o tutor para que isso seja repercutido no animal. E acredito eu, esses tutores que procuram são geralmente tutores mais preocupados, Exato. né? Porque esses dispositivos eles acabam também interferindo no próprio bem-estar do animal. Sim, com certeza. Às vezes, porque assim,
antes você escutava muito as pessoas falarem: ah, não, mas ele tá com 3 pernas, ele tá super adaptado, olha lá, ele anda. Ah, não, ele tá assim, mas ele tá andando, tá bem, assim, mas tudo isso tem um custo, né? Se a gente for pensar em espécie, a gente pensa numa espécie que ela é uma presa, né? Então, instintivamente, esse animal vai andar até seu limite, né? Então, a gente tem que ter esse olhar clínico para falar, não, isso aqui, essa forma como ele está andando, está prejudicando essa região da coluna, essa articulação aqui, tá vendo? Ó, isso aqui vai colabar, essa articulação vai cair, isso vai gerar dor. Hoje, um animal vive 20 anos. Será que ele vai viver bem até essa idade? O que a gente pode fazer para que a vida dele seja boa até lá? Eu não preciso expor o animal a novas lesões, eu posso prevenir lesões, que é muito melhor do que você remediar, dá muito mais resultado. Então, a ideia é essa. E diferente do ser humano, que vai andar sobre 2 pernas, né? Os nossos pacientes eles têm que dividir esse apoio, né? Sim. E aí a falta de um membro vai desestruturar o corpo inteiro. Exatamente. Às vezes você pega um animal displásico com uma amputação no outro membro, ou enfim. E o humano também, ele é um só, mas você nunca vê um humano, se ele não tiver uma prótese, ele tem no mínimo uma muleta, ou ele tem uma cadeira de roda. Você não põe um humano com um entorse de tornozelo para sair andando sem nada de um hospital. Pode ser no SUS ou no hospital mais top do país. Né? Você não vê, você dá um acessório, mas ele verbaliza. Agora, o animal, você tem que ter a sensibilidade de observar e falar, não, a forma como ele anda, por isso que eu faço os vídeos e uso ele de forma, né, em slow, porque você consegue visualizar as compensações que estão acontecendo e falar, ó, aqui vai acontecer uma lesão, aqui, então vamos prevenir isso, como que a gente previne? Aí é aí que você entra com o trabalho. Mas aí, se mostrando isso para o tutor, isso gera nele uma certa compensação nesse esforço, né? Porque ele tem um amor pelo bicho até por estar ali, né? Então, assim, ele está buscando algo melhor. Você citando esse caso, esse paciente mesmo que estava internado lá comigo, que operou a escápula, na verdade ele teve uma fratura na pontinha da articulação onde encaixa o húmero na escápula. Foi algo assim, sabe aquele... Delicado. E aí fora isso ele tem o cotovelo do outro lado todo lascado. Então. E é displásico, bilateral. Olha só, como que ele vai reorganizar esse peso dele? E é um border collie de 1 ano e 5 meses. Quase não corre. Cara, ele internado lá me deu trabalho. Imagina. Nossa, como ele me deu trabalho. Porque ele não podia prender porque ele ficava batendo nas portas. As portas eram de vidro. Então eu tinha que deixar ele solto para não quebrar as portas. E aí, nesse caso, obviamente, aí a gente já não está falando mais de uma amputação. Mas algum dispositivo desse auxiliaria, nesse caso, como é que eu posso dizer? A evitar o progresso dessas lesões? Ou não? Então, eu sempre penso em algo auxiliar. Quando você fala em articulação mais proximal, né, um ombro, um quadril, né, um coxal, são articulações difíceis de você acoplar uma órtese, né? Normalmente, o que eu gosto é nem que seja por um período temporário, colocar ele num carrinho, que seja um andador, até que essa lesão se recupere e você consiga reorganizar esse animal. Alguns profissionais veem isso de forma negativa, eu não vejo, eu vejo como um auxílio, desde que você ajuste a altura e permita que ele ande, mas tirando um pouco da carga de peso, então tudo é auxílio, tudo que for auxiliar ele a se movimentar sem se prejudicar, eu acho que é possível, entendeu? Então, assim, é questão de pensar e adequar para aquele animal, para cada caso, e óbvio, dentro daquilo que o tutor consiga fazer, né? É porque eu já atendi há um tempo atrás, pelo menos uns 15 anos atrás. Era uma cadelinha que ela tinha só marcha reflexa. E, obviamente, o final do membro era praticamente dilacerado, porque ela andava arrastando. Inverte, né?
sem propriocepção. E aí a gente, na época, improvisou alguma coisa para que ela... tipo umas botinhas mesmo. Porque era muito engraçado, porque ela chegava na clínica, a gente já sabia, porque vinha batendo aquelas botinhas no chão. Sim. Né? Então, também, nesses casos, você consegue auxiliar? Sim. Então, tem lesões que são... É aí que eu acabo mudando o tipo de material em pequenos, né? Quando é algo temporário, eu uso materiais de baixa temperatura. Quando é algo permanente, que exige, né, coisas para durarem mais, eu uso de alta. Então, conforme as necessidades vão aparecendo, eu vou adequando, que nem eu já fiz para casos como esse que você comentou, órtese articulada tanto no tarso, né, tanto ali no tornozelo, quanto nos dedinhos, para adequar esse passo. Então, você faz o bloqueio da hiperextensão, né, porque normalmente ele estica muito e não consegue erguer os dedinhos para ter o apoio. Então, você bloqueia a hiperextensão e mantém ele com uma flexão, mas com movimento. Ela consegue sentar, levantar. Então, dá sim. Existem casos que se beneficiam também, essa parte neurológica, não só ortopédica. Então consegue fazer esses dispositivos articulados. Obviamente, consegue. A gente não vai ter a movimentação normal. Então, dependendo do caso, por exemplo, se você tem uma lesão ligamentar, uma instabilidade ligamentar, se é feita a reconstrução, e aí aquela instabilidade ela é lateral, né? Então, eu consigo manter a articulação de flexão e extensão íntegra, e aí ela vai só limitar a lateralização daquele membro. Então, é possível, sim, manter a amplitude total do membro e só bloqueando a parte lateral. Por isso que, assim, cada caso é um caso. Às vezes as pessoas me mandam, me manda um modelo dessa. Eu falo assim, não tem. Eu vou te mandar mais ou menos o que eu já fiz, mas não necessariamente vai ser esse. Porque até mesmo, até dentro da mesma raça, você vai ter tamanhos diferentes. Tamanhos, lesões com resultados e comportamento do corpo de forma diferente, né? Ele pode compensar de maneira diferente. Então, varia. Aí o resultado, a necessidade final é diferente. O Border Collie vai precisar de uma órtese diferente de um poodlezinho mais velho ou de um próprio Border mais velho. Tudo isso influencia no modelo, no que você precisa pensar de dispositivo para esse animal. Legal. Então, por exemplo, numa cirurgia de ligamento cruzado e tudo, seria interessante você usar algo nesse pós-operatório imediato, né? Para que você tenha um sucesso maior na sua cirurgia. Sim, você pode usar, a órtese, ela te permite isso. Então, por exemplo, você fez uma cirurgia ortopédica, né? Então, que você tenha feito, que nem você acaba fazendo uma osteotomia no PPLO, enfim, né? Você tem que lesionar, tem que cortar aquele osso, reposicionar. Você muda o platô. Então, você tem um período de cicatrização. As pessoas falam, ele tem que pisar. Tem que pisar, mas ele tem que pisar com segurança. Porque se você faz uma cirurgia dessa num animal doido que nem um Border Collie, ele sai pisando que nem um doido, você pode prejudicar esse procedimento cirúrgico. Então, sim, você pode proteger só aquela área de pós-operatório que você fez, permitindo que esse animal apoie, então ele tem essa descarga de peso para ter os estímulos que você quer para a produção de consolidação óssea, mas protegendo o seu procedimento cirúrgico. Isso é possível. E aí você pode graduar o material de baixa temperatura, ele te permite remodelar. Então, você pode, sei lá, posicionar um joelho numa posição, numa flexão X. E aí, dali uma semana, vamos estender um pouco esse joelho? Vamos, a gente consegue, porque permite o processo cicatricial que isso aconteça. E aí você vai ganhando a evolução desse animal com o auxílio da órtese, entendeu? Ao invés de simplesmente deixar com um enfaixamento, com uma tala sem tanta, ou com muita restrição, ou com quase nada. Era isso que eu ia perguntar. Então, nesse caso, poderia substituir essas imobilizações que acabam sendo extremamente desconfortáveis para o animal. E lesionam, né? Dependendo do animal, lesiona a pele, às vezes o animal muito delicado, você vê o caso, sei lá, de galgo, de animais que, né, são muito sensíveis. Quando você consegue, se você
usar um recurso desse é muito melhor, muito mais eficiente, né? A qualidade do seu trabalho fica melhor. Uhum. Eu penso porque aqui em Brasília tem épocas em que é extremamente quente. Sim. E aí você imagina, esse Border Collie tava com uma espica. Coitado. Então... E fora que vai de material cada vez que você faz, refaz, né? E fica muito... Fora que eu tinha que escovar ele pelo menos uma vez por semana para evitar embolar os pelos. Sim. Porque senão aí vai dermatite, vai não sei o quê. Então, nesse caso, a gente teria um pós-operatório até muito mais tranquilo. Sim, você pode... facilita para você trocar o curativo, iniciar um processo de reabilitação mais precoce, né? Lógico, tudo isso todo mundo tem que ter um conhecimento e consciência do que pode ou não ser feito. Por isso a importância de protocolos, assim, não gosto de nada muito rígido, mas assim, que tem assim, uma ideia, né? O conhecimento do processo de cicatrização é igual em todos, né? Então, assim, você ter esse conhecimento, você, não, mas eu consigo mobilizar, não preciso deixar ele tanto tempo imobilizado, né? E aí você com a órtese, você tira, recoloca, existe essa facilidade. É porque esse caso lá era a briga que eu era obrigado a ouvir toda semana, que era o rapaz da reabilitação, o veterinário da reabilitação, reclamando da imobilização e querendo convencer o ortopedista a tirar a imobilização. Então, é isso mesmo. Né? Porque o trabalho dele vai atrasar, né? E eles ficavam nisso. Né? E eu acabava sendo o intermediário entre os dois. É exatamente isso. Né? E falando agora um pouquinho dos cursos, né? Uhum. Você dá os cursos de órtese e prótese. Sim, eu dou o curso de órtese, na verdade, de órtese de baixa temperatura, que é justamente para isso, para que as pessoas entendam como utilizar esse recurso, para que isso seja mais perto do profissional, né? Que é dentro da sua clínica. Então, você tem sua clínica, eu quero aprender a usar. Então, assim, eu dou um curso baseado nisso, com uma coisa mais básica de conhecimento de material e técnica de moldagem. Uhum. Como eu tenho um curso mais aprofundado, que aí a gente vai conversar mais sobre reabilitação, sobre biomecânica, sobre quando e como utilizar a órtese, né? Aí fica uma coisa mais extensa, aí é um curso mais denso, mais profundo. E tem tido bastante procura? Tem sim. Tem bastante pessoas que se interessam. Até, por exemplo, porque eu recebo muita indicação de fora de São Paulo, né? Então, por exemplo, as pessoas estão bem distantes, elas querem fazer a órtese. Aí eles me mandam um molde desse paciente, eu devolvo. E a pessoa, às vezes, não tem o conhecimento para fazer mínimos ajustes, né? Que normalmente isso precisa. Uhum. Então, isso tem que voltar. Então, para isso também isso é importante, né? Ter o curso e ter o conhecimento. Porque, assim, você precisa saber adequar a órtese para aquele animal. E, às vezes, também, quando você compra um produto pela internet, então, você compra uma órtese pronta, você precisa adequar também para o animal. E, muitas vezes, isso não acontece porque as pessoas não têm esse conhecimento. Mas isso é possível também. Você pode tentar adequar. Uhum. Né? Então, acho que a ideia é que as pessoas compreendam mais o recurso como um auxiliar de reabilitação no processo terapêutico dele. Não só como comprar um produto, pôr e acabou. Né? Eu resgatei um cão ano passado ou foi ano retrasado? Abandonaram um cão de aproximadamente... Eu acredito que ele tivesse entre 10 e 12 anos atrás do meu prédio. Uhum. E por mais que eu dissesse para minha esposa que não temos como manter, eu não tenho internação. Na época eu tinha só consultório. Não tem internação. O povo, vai morrer, vai morrer. Eu falei, beleza, eu vou pegar, mas eu preciso que alguém fique com ele. Uhum. Ficou 40 dias com a gente, acabou vindo a óbito. Por conta de outras questões. Mas eu comprei um para botar no joelho. Uhum. Comprei um desses da Shopee básico, que foi na época o que eu pensei, que era um que passa do joelho e aí vai por cima e tenta manter mais estável. Uhum. Porque era um cachorro de 27 quilos, eu moro no segundo andar de escada e eu tinha que subir e descer com a escada com ele todos os dias, porque ele não fazia nada lá em casa. Ele só fazia se descesse.
Então, e aí nesse caso você consegue fazer bem Sim, específico, né? exatamente. Você imobiliza do jeito que você precisa, você posiciona do jeito que você precisa. Ah, Então, você pode adequar, você pode usar uma órtese em uma articulação para favorecer a outra. Você, não necessariamente você precisa usar a órtese para aquela articulação, não. Você pode posicionar uma articulação secundária para melhorar o movimento da outra. Ah, eu quero melhorar a flexão do joelho, então eu mudo a posição do tarso, estabilizo e fortaleço, entendeu? Então, você consegue fazer esse jogo. É essa ideia que eu tento mostrar para os veterinários. E aí nesse curso vai se ter essa noção também de para quê, como se usa? Então, no curso mais curto, que eu ensino mais a trabalhar com o material, você não tem uma visão tão ampla, porque isso é um conteúdo denso. Então, assim, eu já dei, os cursos que eu dou mais aprofundados são de pelo menos 4 dias, então são 40 horas, eu faço quase 10 horas de aula por dia com as pessoas, então é muito puxado. Esse curso eu estou mudando, estou reformulando ele porque ele fica muito pesado e as pessoas acabam não aproveitando tanto. Então, o que eu estou querendo fazer? As pessoas vão ter a noção de como usar o material e aí, partindo daí, eles conseguem fazer um curso mais aprofundado com dúvidas mais reais, porque antes eu fazia tudo em um curso só. Né? E isso trazia, de certa forma, alguma dificuldade, porque não tem nada da vivência. Isso dificulta até para a pessoa identificar e questionar as coisas. Entendi. E agora, aproveitando a parte, como diz o outro, do Merchan, esse curso vai ter aqui em Brasília. Então, a ideia, sim, é de ter aí em Brasília, sim. Como que esse curso mais básico, né? É um curso de Aham. 3 horas, é um curso mais rápido para você conhecer o material e aprender a moldar. Você conseguir usar nas coisas básicas, né? Então, no seu pós-operatório, enfim. Esse curso eu faço um valor fechado para até 10 veterinários. Então, se você tem o seu espaço com a sua equipe ou outros profissionais que você queiram que participem, então você consegue dividir o valor do curso entre vocês e é isso. E aí você consegue fazer na sua clínica, que eu Tá. acho que é algo... E você consegue trazer a sua realidade para o curso. Então, você tem lá os seus casos. Ah, nesse caso, assim, a gente consegue discutir de acordo com a sua realidade. Ah, legal. Então você consegue fazer esses cursos específicos para as clínicas, é isso? Sim, consigo. É legal, porque você acaba que você tem uma. Fica mais fácil, porque você tem uma galera ali focada no mesmo Exatamente. objetivo, Porque você né? acaba deixando algo muito genérico para um início. Eu acho que o início tem que ser aplicável na realidade da pessoa, né? Para ela conseguir ir entendendo a real utilidade do recurso, entendeu? Senão fica uma coisa muito limitada. Ah, a órtese é para propriocepção, a órtese é para instabilidade aqui. Não, você consegue usar em várias Então situações. pode dizer que é um curso voltado mais para prática mesmo, né? Para um Sim, uso esse prático, totalmente prático, é um workshop esse, na verdade. né? Totalmente prático. Voltado mesmo para um uso prático e não só você vai fazer isso para isso para isso para Não. isso. Não, isso é mais para frente. A hora que você pegar o fio da meada, a gente se aprofunda nos próximos porquês. Não entendi, é porque eu sou uma pessoa meio aversa a protocolo. Não, eu falo em protocolo porque a gente precisa ter uma linha para começar Aham. a seguir. Não, Mas porque. não que isso não tá gravado na pedra, não tá gravado para sempre. Não, é Então, né? exatamente o que eu falo, porque quando geralmente o pessoal vem com a história, protocolo para isso. Não, Dificilmente as pessoas conseguem pensar assim, beleza. O protocolo, na verdade, é uma orientação de como você vai fazer. isso Mas, não se é não bateu aquilo determinante. ali, cara, vamos buscar opções dentro daquele mesmo sentido. Exatamente. Né? Porque Isso, é exatamente isso. Mas você tem que começar por uma linha. Aham. Então, a linha é o protocolo, mas ela não é determinante no seu trabalho. Aham, é porque eu vejo muito na veterinária o povo com essa história de protocolo aí não muda. Tem isso, faz isso, Não, tem isso, faz isso, tem isso, faz isso. E aí, nesse caso, é muito individualizado também, né? sim, as pessoas precisam aprender a raciocinar, precisam aprender a pensar, né?
E aí, mas você precisa dar o protocolo para a pessoa conseguir, a partir dali, criar seu raciocínio. Eu acho que é aí que é o importante de ter um protocolo. E como é que você vê o futuro dessa área? Puxa, como eu gostaria que isso se tornasse de fato uma especialidade, com pessoas que de fato dessem a real importância para a mobilidade do cachorro, não só em um procedimento ou outro, né, em um conjunto de coisas. Então, acho que eu acredito que isso ainda vai crescer muito. As pessoas têm muito interesse, eu acho que a partir do momento que você começa a ter resultado, e mostrar como é feito, que não tem, né, além de estudar e um pouco de conhecimento, você consegue mudar muita coisa. Então, acho que, assim, a minha expectativa é que isso ainda tem muito chão aí para queimar, muita coisa para crescer. É porque é uma área que eu vejo com bons olhos, porque eu lembro que na época que eu fazia faculdade, isso já se vão aí uns 20 e tantos anos, meu irmão fazia desenho industrial. E aí uns amigos dele tiveram um Rottweiler amputado, Uhum. e aí eles se enfiaram dentro do laboratório para fazer uma prótese para esse cachorro. Sim. Por uma ideia deles, iniciativa própria deles, Uhum. né? E aí o que eu penso, cara, era uma iniciativa que tinha que ter partido de dentro da veterinária e não do pessoal do Sim. design, né? É. Eles Mas é estavam que eu mais acho que preocupados com o bem-estar do animal na época. Mas é que acho que hoje a veterinária ela vem mudando com muita velocidade, assim, né? Principalmente o foco dos profissionais. As pessoas estão buscando mais especialidade e o tutor está dando mais, cada vez mais, querendo dar mais dignidade, o melhor que existe para aquele animal. Eu acho que isso estimula o profissional a fazer determinadas coisas de uma maneira melhor, né? Porque também você tentar fazer algo e aí não tem ninguém que né, aceite a sua ideia, fica difícil. Eu acho que hoje não. Hoje as pessoas elas abraçam isso, eles veem isso com bons olhos. Eu acho que os animais estão cada vez mais próximos, né? São mais bem tratados. Eu falo porque como eu formei em 2003 e o meu TCC foi sobre síndrome do cão nadador. E para eu achar coisas sobre biomecânica do animal difícil, né? naquela época para poder fazer meu TCC foi extremamente trabalhoso. Hoje você já acha com muito mais facilidade. Sim, sim. Hoje em dia tem muita coisa. Né? O que mostra um avanço significativo, né? E muito rápido. É muito rápido. Porque acho que a veterinária ela ainda tem a coisa da humana. Então, assim, o humano já passou por um monte de coisa que você não precisa passar. Você pode aproveitar muita coisa. Né? Então, você aproveita tudo que deu errado lá no humano para ele chegar a dar certo e é parte daí para o veterinário, né? Adequa isso para sua espécie, para sua área. Uhum. Bom, agora para a gente distrair um pouco, tá? Geralmente a Ianca separa aqui que são perguntas e respostas rápidas, que não necessariamente precisa ser rápido. Qual que é o seu animal favorito? Vixe, meu animal, acho que é cachorro. Não sei, eu gosto de bicho, mas eu gosto de cachorro. São os mais próximos, talvez. Qual animal você seria? Qual animal seria? Aham. Acho que um leão. Quais que são os maiores desafios dentro dessa parte de órtese e prótese para veterinária? Eu acho que o maior desafio eu acho que é comunicação. A comunicação com o tutor, com os outros veterinários. Eu acho que a comunicação é o maior desafio. É você comunicar da melhor forma o objetivo daquilo. Um sonho. Um sonho? É ter muita gente fazendo isso. Ter mais animais tendo acesso a um andar mais livre.
Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Qual seria? Eu acho que o faro do cachorro eu acho bom. Acho interessante. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Filme, desenho ou série? Puxa. Ai, que difícil. Filme, desenho ou série? Ah, não sei. Acho que eu gosto do Snoopy, porque é um cachorrinho inteligente, assim, com sacadas boas. Eu tenho um monte de coisa do Snoopy em casa. É meio estranho a pessoa assim que nem eu dizer isso, mas eu tenho bastante coisa mesmo. Ah, mas ele e o Charlie Brown são... caneca. E minha esposa, quando vê a cara... legal. Eu sou diabético e comprei chocolate da Cacau Show só porque vinha o bonequinho do Snoopy. Ah, então, tá vendo? É porque ele é um cachorro legal mesmo. Ele tem uma inteligência. Tem algum animal que você tem medo? Olha, eu tinha medo de cavalo, acredita? Assim, é mesmo? Tinha. Assim, ainda tem um pouco de receio. Eu morro de medo de uma mordida de cavalo, de uma pisada de um cavalo. Eu admiro demais. Eu acho um animal lindo, mas ele é muito grande, muito forte, né? Qual que é a melhor parte de trabalhar com essas órteses e próteses? É poder ver assim, quando o animal sai e assim, quando o resultado traz um benefício para o animal. E você vê o tutor falando, nossa, ele está melhor. Você tem a visão do tutor que convive com o animal te falando, não, ele está bem melhor. Então, acho que assim, você devolver um pouco de liberdade. E qual que é o maior mito? O maior medo é conseguir fazer a coisa acontecer. São as dificuldades do caminho. Esses são os receios. Eu não diria que é medo, né? Acho que é um desafio, né? Acho que não é medo. E que dica que você daria para os tutores que nunca pensaram nessa possibilidade de pensar nesta possibilidade? Eu acho que é pensar em... Eu gosto sempre de colocar as pessoas na situação, né? Então, acho que as pessoas têm que se colocar no lugar do animal, assim, que às vezes as pessoas falam, ele fica mais quietinho porque ele gosta. Eu acho que não tem ninguém que gosta de ficar quietinho, né? Eu acho que você dá a oportunidade de se movimentar com independência, do animal conseguir se locomover, é algo que é importante, né? Então, acho que as pessoas têm que pensar um pouco nisso, de dar mais possibilidade para o animal. Né? E que dica que você daria para os veterinários? Olha, estudem, se aprofundem e busquem o melhor para o seu paciente, sempre. Né? Eu acho que essa é a dica. Eu acho que faz a gente, né, um profissional realizado. Redes sociais, para quem quiser saber mais sobre curso? Maura.teovet. É esse. Maura. Vou ter que colar, hein? Aqui, peraí, eu acho que é isso. Maura.teovet. É isso mesmo. Maura.teovet. Lá tem sobre os cursos, tem alguns casos, então tem bastante coisa lá. Queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu trazer pelo menos uma ideia geral do que é e da importância e de que eu vejo que mais pessoas procurem por fazer e conhecer sobre. Porque realmente, pelo que eu percebi, assim, pós-operatório ortopédico facilita bastante. Sim. Melhora a qualidade de vida desses animais, né? Sim. Né? Então, eu queria agradecer mesmo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, assim, para mim é sempre... eu fico muito feliz das pessoas terem interesse e buscarem saber mais sobre o assunto,
né? Para mim é gratificante, mostra que eu estou fazendo algo de fato que é legal, né? Que as pessoas estão vendo algum valor e se interessem em fazer também. Eu acho que isso, né, é importante. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder falar sobre esse trabalho. Bom, queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, tem essa estúdio podcast, tem estúdio com cenário fixo, tem estúdio com chroma key, tem uma equipe de produção excelente, a galera trabalha bem, e dizer que é isso. E até semana que vem.